Muito bem, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui para mais uma escola dominical, né? Estamos estudando a carta aos Romanos. Hoje eu vou voltar a publicar o material da revista do professor, porque tem bastante assunto, né? Estamos na lição 12, que vai compreender os capítulos 10 e 11 da carta aos Romanos. Hoje a gente vai prestar atenção na primeira parte, que trata de Israel e a igreja, duas eleições sobre a ignorância de Israel, formas alternativas de justiça, a necessidade de evangelizar e a razão da incredulidade de Israel. Vamos ver aqui como é que nós estamos, o nosso clima aqui, previsto, deve estar abrindo aí, a gente vai ver já. Mas fazemos uma oração. Neste sábado, dia 5 de setembro de 2020, às 17 horas e 35 minutos. Santo Deus e bendito Pai, aleluia. Mais uma vez, Senhor, somos agradecidos porque podemos invocar o Teu nome. Também, Senhor, por esse tempo que o Senhor está nos concedendo. Aleluia. Continuamos vendo juntos, apesar de não estarmos presencialmente juntos, mas estamos juntos, a carta aos Romanos. E o Espírito Santo, que é o autor, nos dê a interpretação, porque precisamos da Tua palavra. Ela é a lâmpada que nos mostra, que nos sinaliza por onde e por onde não devemos andar na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui a lição 12. O presente e o futuro de Israel. Vamos ver se a gente conseguiu aqui o clima. Se consegue abrir, parece que está em greve, mas acredito que nós estejamos aqui agora, por aí uns 30 e poucos graus. Que clima tem? Vamos dar uma olhadinha para a gente saber. Aqui dentro aqui de casa, na minha sala aqui, né, deve estar um pouquinho melhor do que essa previsão. Quer ver aqui? Muito bem. Aqui é a previsão geral. Então, segundo eles aqui, nós estamos agora 16 horas aqui a 33 graus, né? O que a gente está aqui é 33 para 29. Agora aqui onde eu estou tá um pouco mais refrigerado. É só o presente e o futuro de Israel. Agora, o que está muito seco aqui é o tempo. Está tendo que passar cacau nos lábios, tudo, porque está uma coisa difícil aqui. Estamos aí em média de 15% de umidade, que é já praticamente igual ao deserto do Saara. Né? Então, nós temos aqui o versículo-chave. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, deixa eu subir porque alguém vê isso aqui de celular, às vezes é bem pequeno, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, versículo 9. Alvo da lição. Ao estudar esta lição, você entenderá por que o propósito de Deus para a salvação, tanto do gentio, como do judeu gentio, quer dizer, uma pessoa que não é judeu, se cumpriu plenamente em Cristo. Então, o propósito de Deus para a salvação se cumpriu. Ao terminar esta lição, o aluno deve ser capaz de... né? O aluno deve ser capaz de saber. É igual ao antigo, né? Que o propósito de Deus para a salvação se cumpriu em Cristo. Sentir, aqui é compreender, aqui é animar-se.
por causa da segurança de que sua eternidade está nas mãos de Deus, e agir, ensinar a verdade, a justiça e a salvação, que somente, então, irmãos, aqui, ensinar, todo aluno, ensinar a verdade, ele vem dizendo aqui que é a função de todo crente, né? Tá. Então, compreenderam a sugestão inicial. Seria, se estivéssemos numa classe, propor uma reflexão perguntando qual é o papel do crente na salvação das pessoas. A salvação das pessoas passa pelo papel do crente? Todo crente tem um papel na salvação? Que papel é esse? O que Paulo deixou como exemplo a ser imitado? Nós vamos ver. É possível dar exemplos práticos disso aqui? Muito bem. Agora, irmãos, na verdade, essa divisão da Bíblia em capítulos, e que no capítulo 10, ali onde colocaram inicia um capítulo, não é o que é aceito realmente pela totalidade dos comentaristas e estudiosos da carta aos Romanos. Na verdade, esse texto aqui, para compreender, ele começa aqui em 30. Que diremos então? Né? Essa frase, que diremos então, Paulo já tinha usado aqui antes, eu vi aqui nesse mesmo capítulo 9, tal. O que diremos então? E então, o que diremos? Essa forma de Paulo escrever aqui, bom, nós já vimos antes, isso aqui se chama diatribe. Né? Estou repetindo, já mostrei, é uma crítica, né? Uma crítica rigorosa, severa e mordaz. Uma frase que ele ouviu as mais violentas diatribes, mas manteve a sua... É um discurso oral ou escrito, no caso de Paulo escrito, que busca de modo violento afrontar, injuriar ou atacar. Exemplo, lançou uma diatribe contra os funcionários. É uma discussão acalorada, impetuosa e exaltada. Na história, era uma exposição crítica que na Grécia Antiga era feita pelos filósofos. Então, irmãos, é uma crítica, a diatribe, né, ela é uma crítica. E Paulo aqui, onde ele diz aqui, ó, que diremos então, ele sempre veio usando isso. Deixa eu te mostrar aqui, olha, eu não vou traduzir, mas vou ler. Paulo frequentemente usa essa transição retórica. Algumas vezes isso é parte do estilo de Paulo em fazer diatribes, faz parte dele. Vou te mostrar aqui alguns. Então veja bem, você já viu. A intenção é provocar o ouvinte, ou o adversário, ou o seu oponente, tipo assim, mexendo com os brios dele. Então uma coisa deliberada. Mas nós temos aqui alguns exemplos. 3:5. Vamos ver aqui em 3:5. 3:5. O que é mais fácil isso aqui? Romanos 3. Ó, deixa eu fechar isso aqui, por enquanto eu não preciso. Romanos 3, versículo 5. Só que eu estou em Coríntios. Romanos 3, verso 5. Pode mais a nossa justiça, que diremos? Se a nossa injustiça, o que diremos? Então é aqui uma outra passagem que Paulo já fez isso. Capítulo 4, versículo 1. Olha, capítulo 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter Abraão alcançado o nosso pai? Isso aqui é uma provocação. E tem aqui, o que diz a Escritura? Então, essa forma filosófica, Paulo tinha conhecimento de conversa filosófica, de diálogo, etc. Ele vem usando mais outro aqui, ó, 7:7. 7:7, Romanos 7, versículo 7. Que diremos, pois é a lei pecado, de modo... Então veja bem quantas vezes nós vemos até aqui que Paulo vem com essa pergunta. O que nós vamos dizer agora? Né? Pergunta para os judeus, o que você vai dizer agora? Né? Então vamos ver aqui o próximo.
8:31, que é o que a gente acabou, Romanos 8:31, 8:31, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois? Então veja que Paulo tem essa forma 9:14, que está dentro, quase perto do que a gente está vendo, 9. Romanos 9:14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo algum, né? E 9:30, Romanos 9:30. Que diremos, pois? Né? Então, irmãos, aqui a gente está vendo essa questão aqui. E vamos começar aqui. A nossa lição começa no capítulo 10. Todos os comentaristas, deixa eu repetir aqui para você entender. Quer dizer o seguinte, se a gente fosse dividir de uma forma lógica os temas, o que a gente tem por capítulo 10 começaria em Romanos 9:30. Romanos 9:30 seria capítulo 10, verso 1, porque fica dentro do parágrafo. Paulo começa, né, uma outra questão. E para te adiantar, que questão é essa? O capítulo 9 e o 10, ambos vão tratar da rejeição de Israel. Israel se encontra fora do plano de salvação atualmente. No capítulo 9, Paulo mostrou qual é a parte de Deus nessa rejeição. Então, que Deus foi escolhendo. Ele escolheu entre Ismael e Isaac. Ele escolheu Isaac para formar um povo. Entre Isaac, entre Jacó e Esaú, ele escolheu Jacó e não quis Esaú. Com Moisés e Faraó, ele escolheu Israel e não escolheu Faraó e o Egito. Endureceu o coração de Faraó, como também vai dizer no capítulo 9 que Deus mesmo endureceu Israel. Então, mostra qual é a parte de Deus nesse processo. Então, também que no momento entre igreja, esse é o caso, entre igreja e Israel, Deus escolheu a igreja e rejeitou Israel. Então, isso foi Deus que quis, a soberania dele. Ele resolveu assim, agora eu quero a igreja e tal. Porém, irmãos, daqui para frente, desse 9:30 até o 10:21, Paulo vai mostrar uma outra coisa. Qual é a parte de Israel na sua própria rejeição? Porque a gente abordou isso já um pouco. Não é porque Deus determinou que nós, que estamos debaixo dos decretos das determinações, então nós não somos responsáveis, porque são determinações de Deus. Mas, como no caso de Faraó, o texto lá de Êxodo do 4 até o 14, mostra que Faraó endureceu seu coração. Então, ele é o responsável pelo que aconteceu. No capítulo 10 vai mostrar que é Israel, povo desobediente, obstinado durante toda a história, desde de Moisés até Israel endureceu seu coração. Então, Israel é responsável pelo que está acontecendo. Então, mas acontece o seguinte. As coisas não acontecem simplesmente por um decreto onde o objeto do decreto é irresponsável por isso. Existe um ponto onde o decreto de Deus encontra com a decisão humana. A decisão humana pela qual o ser que decidiu é responsável, a decisão humana vem ao encontro do decreto de Deus, de forma que se cumprem as duas coisas. E o ser que escolheu, embora a sua escolha coincida com o decreto de Deus, ele é responsável. A escolha. Agora, como é que isso acontece? Até agora eu não encontrei alguém que... Todo mundo sabe,
Mas eu posso até achar, mas não achei uma explicação como acontece que os meus atos da minha livre, espontânea vontade e livre arbítrio, pelos quais eu prestarei conta aqui neste mundo e prestarei conta no outro mundo, as minhas escolhas pessoais, elas coincidem com o decreto de Deus. Então, a Romanos 9, qual é o decreto de Deus sobre a situação atual de Israel? Capítulo 10 nós vamos estudar. Qual é a responsabilidade de Israel pelo qual o que está acontecendo com ele é responsabilidade e resultado das suas próprias escolhas, né? Então nós começamos nisso aqui. E vindo aqui, vamos ver a nossa lista. Como ela não contempla aqui o capítulo 9, eu queria te mostrar uma coisa então. Ó, 9, 30 até o final. Então o capítulo 10 deveria começar aqui. O que diremos então? O que diremos então, Paulo quer dizer. O que vocês têm a apresentar? O que você tem a dizer, Israel? E aqui tem uma figura de linguagem que não é tão aparente. Os gentios que não buscavam a justiça obtiveram. Uma justiça que vem da... Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Aqui obteve e aqui alcançou. Por que não? Porque não buscava a justiça pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nela confia jamais será envergonhado. Se você quiser, essa passagem está em Isaías 8,14 e em Isaías 28,16. Como sempre, Paulo vem citando o Antigo Testamento. Agora, o que acontece aqui, irmão, é que aqui tem um palavreado que se refere às corridas. Paulo sempre usou o atletismo, as corridas como exemplo. Aqueles que não buscaram, obtiveram. Israel não obteve, porque tropeçou. A figura aqui, eu vou te mostrar, peraí. A figura aqui, irmãos, é do corredor que quer chegar na linha de chegada, mas correndo ele tropeçou numa pedra. Vou te mostrar aqui de onde é que vem, ó. Onde é que nós estamos? Aqui, Romanos, ó. Aqui, deixa eu subir que nós temos que ver aqui no dicionário. Vocês desculpem eu não ter o dicionário em português, mas eu vejo aqui para você, ó. Romanos 30, 26, 38. Ó. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam vieram alcançá-la. 26, 38, lembra? A palavra é essa aqui, ó, catalambano. Israel que buscava não chegou a atingir essa lei, né? Por quê? Porque não decorreu da fé. Muito bem, então, irmãos, deixa eu te mostrar aqui essa palavra. Vieram alcançá-la. Essa palavra aqui, ó, catalambano, ela é usada aqui, eu vou ler para você porque eu não tenho esse Word Studio, eu não tenho ele em português e nem sei se existe. É o completo Word Studio dicionário. Ó, em alusão aos jogos públicos, para obter o prêmio, ó, essa aqui, alcançar, os gentios alcançaram, essa expressão no grego catalambana é usada em alusão aos jogos públicos no sentido de obter o prêmio, com a ideia de muito esforço e extenuosamente, etc. Então veja aqui, ó, onde é que essa palavra é usada? Deixa eu te mostrar. 1 Coríntios 9, 24. Ó. Aqui. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um
leva, aqui no 6,6 que nós estamos vendo 26, mas só um leva o prêmio, correr de tal maneira que alcanceis, 26:38. Então, correr de maneira que alcance, ok? Então, Paulo aqui está usando essa aqui, ó, que a gente viu aqui em alusão, né? Filipenses 3:12. Eles pensam, não que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar, tá vendo? 26:38, para conquistar aquilo. Então, irmãos, é uma palavra usada, isso é importante para a gente entender a linguagem de Paulo. Para alcançar, quer ver outra que ele coloca aqui, seria toda a passagem de Filipenses 3:12 a 13. Então, a metáfora aqui é o seguinte: os gentios que não corriam a carreira, alcançaram. Israel, que corria a carreira, não alcançou, porque tropeçou, correndo. Então, a imagem aqui, só para você ver, é a imagem de um corredor que nem estava correndo e chegou na reta final. E outro que correu e não chegou porque tropeçou. Deixa eu te adiantar aqui como é que foi esse erro, irmão, porque aqui diz assim, ó. Olha aqui. Por quê? Vamos ver aqui no capítulo 10, vamos começar. Irmãos, o desejo do meu coração, a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. O mesmo que ele tinha dito aqui no começo do capítulo 9. Digo a verdade, eu até queria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor, meus irmãos, é o povo de Israel. Ele torna a tocar mais ou menos nesse assunto, porque ele vem dizer assim, posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação ou para a justiça. Então, aqui. Bom, o fim aqui, telos. O fim aqui é telos, quer ver? Deixa eu mostrar. O fim aqui, ele é telos. Romanos 10, verso 5, verso 4. O fim, ó, vou mostrar para você. Fim, telos. Telos, irmão, significa finalidade. Quando a gente estuda da existência de Deus, por exemplo, nós temos o argumento teleológico. O argumento teológico para provar a existência de Deus é a comprovação de que tudo quando existe tem uma finalidade. Então, a palavra fim, ela tem o sentido de terminação, quer dizer, uma coisa que acabou, e ela tem um sentido de finalidade, né? Aqui pode até ser as duas coisas. O fim da lei, quer dizer, em Cristo, a lei como meio pelo qual uma pessoa alcança a justificação ou a justiça, acabou. Mas também, irmãos, o que mais reforça é a finalidade. A finalidade da lei é Cristo. Ou seja, voltando aqui, ó, para a figura do corredor, a finalidade do corredor, a finalidade daquele que está correndo, é chegar num local onde está escrito chegada. Ele corre para chegar ali onde está aquela linha assim, chegada. Seja em primeiro, segundo, terceiro, então, chegada. O que aconteceu com Israel? A lei é a pista. Os corredores estão nela, mas o alvo é chegar lá onde está escrito assim, Cristo. O fim da carreira, ou o fim da corrida, é lá o ponto final, Cristo. Israel correu e perdeu o roteiro que devia ser Cristo e virou para um roteiro chamado Moisés. Está entendendo?
Foram correndo, correndo, o fim da lei, ou o fim da corrida é Cristo. Eles correram, correram, em determinado momento se desviaram e não chegaram a Cristo. Eles erraram a rota, que ia ser para Cristo, e foi para ali. Então essa figura é muito interessante, né? O corredor que num determinado momento, ao invés de prosseguir até o alvo, lá em Filipenses Paulo fala isso, em 4:3 que a gente viu, o alvo é Cristo. E eles erraram e procuraram um alvo chamado Moisés. A coisa é bem por aqui mesmo, né? Então vamos ver a nossa lição. Ó, irmão, voltando aqui no finalzinho da lição passada, onde de fato deveria começar o capítulo 10, Paulo alicerça seu ponto de vista a partir das profecias de Oséias e de Isaías, né? Para dizer que existe, portanto, uma nova comunidade de Deus, uma solidariedade fundamental entre judeus e gentios. Então, irmão, existe uma nova comunidade. Judeus, ei, povo de Israel, hoje existe uma nova comunidade. Deus hoje trata com uma nova comunidade chamada igreja, né? Justificação dos gentios. Segundo a profecia de Oséias, gentios que anteriormente eram privados de qualquer direito passaram a ser recebidos como povo de Deus. Eles que não buscavam, ao ouvirem o evangelho, irmão, presta atenção nessa frase, ao ouvirem o evangelho da justificação pela fé, abraçaram a fé em Jesus pela atuação do Espírito Santo. Então, eu não sei se eu vou adiantar, mas a gente chega até no final. Os judeus tinham que entender, além de entender que Deus estabeleceu uma nova comunidade, um novo povo, que Israel não é mais povo de Deus, juntamente com isso, Deus também fez outras duas alterações. Não é mais a lei, agora é o Evangelho. Não é mais a lei que conduz o homem até a justificação, agora é o Evangelho. Outra, não é mais Moisés, agora é Cristo. Bom, veja bem. A Torá, os livros de Moisés, que eram a regra de fé para todo judeu, e Moisés. Agora, em vez da Torá, entra o Evangelho, em vez de Moisés, entra Cristo. Então, hoje, Israel, se vocês querem salvação, vocês têm que ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Vocês têm que crer não na lei e em Moisés. Vocês têm que crer no Evangelho e tem que crer no que o Evangelho é Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra aqui no comecinho de Romanos, ó, bem no comecinho de Romanos, essa aqui é mais fácil de eu ir, apesar que é a antiga, né? Deixa eu fechar isso aqui, você já viu o que eu queria. Ó, o que o Paulo começa dizendo aqui, ó. 1,17, a gente viu isso aqui. Não me envergonhe do Evangelho. Porque é o poder da salvação para todo aquele que crê. Bom, o judeu não sabia muito o que era crer, não. Vou te mostrar. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Então, veja bem, quando fala de Evangelho, está falando do anúncio de Jesus Cristo. A sua vida, as suas obras, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão de volta à direita do Pai lá no trono celestial. Então, é pelo Evangelho, crendo no Evangelho, que se chega a isso. Porque veja bem uma coisa aqui, irmão, ó. Eles têm zelo, mas não baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, como ignorando a justiça que vem de Deus aqui significa?
ignorando o evangelho, não recebendo a mensagem do evangelho, procurando estabelecer a sua própria, não a do evangelho, não se submeter à justiça que vem de Deus. A justiça que vem de Deus é creia no evangelho. Porque o fim da lei é Cristo, que eles erraram, o alvo da lei é como uma pista de corrida, a lei foi a pista e o ponto de chegada seria Cristo. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Deixa eu te mostrar onde é que está isso aqui. Levítico 18:5, quer ver? Obedeçam aos meus decretos e ordenanças. Pois o homem que praticar viverá por ela. Eu sou o Senhor. Irmãos, o evangelho, a lei, não pedia para a pessoa crer. Não foi pedido para crer na lei. Foi mandado obedecer. Com paixão, com alegria, com prazer ou sem paixão. A promessa é, se você praticar, você vive por isso. Então veja aqui, por exemplo, ó, se eu tenho aqui, deixa eu mostrar uma passagem. Deixa eu ver, opa, aqui que eu quero ver as passagens que eu tenho. Ver se eu tenho aqui, ó, Gálatas, por exemplo. Gálatas diz aqui, ó. Veja o que diz, cara, aqui. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá, que é o que nós temos aqui em Romanos 10:5. Moisés diz, o homem que fizer essas coisas, viverá por meio delas. Então presta atenção, que essa coisa de crer, para o judeu não era como a gente entende hoje crer, não. Porque crer tem dois sentidos. A palavra fé, ou a palavra crer, tem duas traduções. Crer no sentido de confiar. Confiar em Deus, em seus cuidados. E crer no sentido de aceitar um corpo de doutrina. Ou seja, crer em quem? Em Deus e nele confiar. E crer em que? Né? No caso que vem sendo anunciado em Romanos desde o primeiro capítulo, nós não podemos revisar tudo, é crer no Evangelho e crer em Jesus Cristo. Os judeus apenas tinham que crer no sentido de confiar em Jeová. Na lei, Gálatas, acabamos de ler aqui, ó. Gálatas não precisava ter fé, não. Bastava obedecer. Então a gente tem a dificuldade aqui do judeu. Porque quando diz aqui que sem entendimento, são zelosos, mas não têm entendimento, mas, ao mesmo tempo, mostra que eles procuravam ser obedientes. Então, aí é que está. Agora, de repente, vocês não basta ser obedientes, vocês têm que crer. Aliás, primeiro tem que crer, para depois receber a pessoa. Primeiro você tem que crer em algo, o Evangelho. Para depois você crer em alguém, o Cristo pregado através do anúncio do Evangelho. Então, essas duas propostas, Israel é uma nova comunidade, é uma nova crença e é uma nova confiança. A nova comunidade é a igreja, a nova crença é no Evangelho e a nova confiança é em Jesus Cristo. Essas três coisas para Israel entender foi muito complicado, né? Vamos ver o que diz a nossa lição? Então vamos vir agora, muito bem. Conclusão, tá? Vamos para a nossa lição 12, a nossa agora. Depois de tratar do passado de Israel e ter discorrido sobre a incredulidade dos israelitas, o apóstolo se volta para o presente
e manifesta a sua própria experiência de que o povo ainda usa. No passado, houve os decretos de Deus. Nós já vimos isso aqui todo, predestinação corporativa. Agora, no presente, é a situação que o povo de Israel ouça e creia no Evangelho. Israel não entendia isso. Você precisa crer no Evangelho. E vai dizer daqui a pouco, para você crer, você tem que ouvir. Bom, no capítulo 10, Paulo enfatiza a responsabilidade humana. Então lembra aqui, no capítulo 9, Paulo enfatizou a responsabilidade de Deus aqui nesse processo. Capítulo 9 até o versículo 29. Capítulo 9 e 30 e todo o capítulo 10, qual é a responsabilidade dos próprios judeus que estão fora do plano. Destacando a necessidade de uma compreensão do Evangelho. Irmão, vai falar aqui nesta lição a importância do Evangelho ser anunciado e que as pessoas compreendam. Só há conversão quando a pessoa compreende o Evangelho. Ele vai fazer isso entre os versículos 5 e 13. E aqui a importância da proclamação. Como irão se não há quem pregue e tal. Olha, irmão, a importância da compreensão do Evangelho, a importância da proclamação do Evangelho e de uma imprescindível resposta de fé. Veja bem, a pessoa ouve o Evangelho, compreende o Evangelho e responde em fé. Aqui, fé aqui, irmãos, é conteúdo. Ele responde em fé ao conteúdo do Evangelho que é proclamado. Depois, no capítulo 11, a gente não vai ver isso aqui agora, né? 3 aspectos assinalam bem os capítulos 10. Vamos saber, né? Israel é a igreja, 2 eleições, que a gente vai ver. Muito bem. Israel é a igreja, 2 eleições. Paulo começa falando sobre isso aqui. O que pode levar 10, do 1 ao 4? Vamos ler aqui, Romanos 10, no 4. Irmãos, é uma divisão. O desejo do meu coração, minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas seu zelo não se baseia no conhecimento. Aqui é um comentário para nós, da igreja. Evangelho sem compreensão. Compreensão do conteúdo, ou seja, compreensão doutrinária. A necessidade do crente conhecer a palavra, principalmente conhecer o Novo Testamento. Calvino vai dizer aqui o que? Você vai ver, ó. O que Calvino diz? Não existe verdadeira religião se esta não se apoia na palavra de Deus. Não se apoia na palavra de Deus. Irmão, vocês sabem que no passado, nós pentecostais, éramos rotulados como um povo que não conhece a palavra. Mudou. Mas até hoje a gente pergunta, pessoas que já têm mais de 10 anos, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? E tem gente com mais de 10 anos que nunca leu inteiro nem o Novo Testamento. É uma fé. Tem zelo, mas não tem conhecimento. Isso é complicado, né? Então a nossa lição vem dizendo aqui, né? Como pode o povo, o que pode levar a um povo? Como pode um povo, mesmo sendo detentor de tantos privilégios, se mostrar tão ignorante com respeito às promessas de Deus? As respostas estão aqui. Muito bem. Primeiro, irmão, aqui, ó. Se não se baseia na palavra. E aqui a justiça própria. O homem, na sua ignorância, tenta ser bom diante de Deus. Busca ser salvo pelos seus próprios méritos. Irmãos, a gente tem visto isso no nosso meio evangélico, né? Pessoas que em momento de aflição, de perigo, de morte, sei lá, de um bem, pergunta para Deus, Deus, e minhas orações, e os meus jejuns, e os meus dízimos, agora o Senhor vai me responder ou não vai? É bem parecido com isso aqui, tá? É aqui que nós estamos, vamos lá. Formas alternativas de justiça. Paulo apresenta 2 formas de justiça, que está aqui no versículo 5. Versículo 5. Moisés discorre assim:
A justiça que vem da lei. Quem fizer, vive. Justiça que vem da fé. Justiça que vem da fé. Não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isso aqui está em Deuteronômio 30, 12, 13, 14. Deuteronômio 30, tudinho está dentro disso aqui. Para fazer Cristo descer. Aqui fala da encarnação. Quem vai trazer a encarnação do Cristo? E para o judeu a questão era Jesus de Nazaré, que veio, viveu, morreu, é o Cristo. E o judeu pergunta, mas quem é que vai no céu para trazer o Cristo para nós, né? Ou quem descerá ao abismo? Aqui ele está citando Deuteronômio também. Só lá em Deuteronômio diz quem vai atravessar o mar. Para aqui falar da ressurreição, irmão, ó, a reencarnação e ressurreição de Cristo. Mas o que ela diz? Né? A justiça diz: a palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Aqui de novo, Paulo sempre citando, está em Deuteronômio 30, 14. Né? Deuteronômio 30, 10, 11, 12, você deve ver. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. A palavra da fé que estamos proclamando aqui está se referindo ao conteúdo que estamos proclamando. O que estamos proclamando? Estamos proclamando a encarnação. Cristo desceu dos céus. Estamos proclamando a ressurreição. Cristo ressurgiu de entre os mortos. E que diz assim: se você confessar com a sua boca, é preciso confessar com a boca que Jesus é o Senhor. O Senhor aqui, irmão, vamos mostrar nas próximas passagens proféticas, é Jeová. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então tem duas coisas aqui, irmão. Uma é o conteúdo. Confessar o conteúdo que Jesus... E crer no coração é o sentido de crer e de confiar. Aqui tem crer como crença e crer como confiança. Você será salvo. Pois com o coração se crê e com a boca se confessa. Como diz a Escritura: todo aquele que em mim confia jamais será envergonhado. Isso aqui está em Isaías 28, 16. Só que aqui, ó, Isaías 28, 16, falando de Jeová, não há diferença entre judeu e gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora veja aqui, ó, está falando de Joel. Joel 2,32. Deixa eu te mostrar que vem tirar do... que é mais fácil. Joel 2:32. O sol se converte, está falando do dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome de Jeová, lá no original é Jeová, será salvo. Porque no Monte Santo estarão os que foram, como o Senhor prometeu, aqueles que o Senhor... Então, irmãos, aqui é claro, você pode pegar a Bíblia de Testemunho de Jeová, que aqui é Jeová. Mas aqui diz... confessar que Jesus é Senhor. Você tem que confessar com a boca que o Senhor é Jesus. E cita aqui que esse Senhor é o mesmo Senhor de Joel. Ou seja, lá em Joel é invocar o nome de Jeová. Aqui é invocar o nome de Jesus. Agora, vá para o judeu entender, né? O judeu, irmão, monoteísta, entender que Jesus de Nazaré é Jeová e que ele não é o Pai e que Jeová é uma trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Para quem foi doutrinado, dizer todo dia
o judeu recitava: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ouve Israel, nosso Senhor nosso Deus é um. Agora diz, ele é um, mas tem 3 pessoas. Né? Então vamos ver aqui a nossa lição dela nos leva. Ok? Vamos ver aqui. Agora aqui vem, irmão, a necessidade de evangelizar. Né? Nós temos aqui um texto missionário. Como ouvirão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anuncia. Então é uma coisa, irmão. Para crer de quem não ouviram falar, aqui no grego também, irmão, esse ouviram falar aqui, tá no grego, tem o sentido de ouvir pessoalmente da boca de alguém. Não é tanto aqui, irmãos, não é naquilo, é naquele, viu? Como crerão naquele de que não ouviram, e aqui diz ouviram, o sentido de ouvir pessoalmente. E como ouvirão se não há quem pregue? Então veja bem, irmão, é preciso que alguém pregue, para que alguém ouça, né? E para que, ouvindo, creia e possa invocar. O texto diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor é salvo. Mas como vai invocar sem crer? Como vai crer sem ouvir? E como vai ouvir sem que ninguém pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? O enviado aqui, irmãos, é claro. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quem ouvir a palavra de vocês, me ouve. Quem rejeitar a palavra de vocês, rejeita a mim que estou enviando e rejeita o Pai que me enviou. Quem rejeita a palavra, rejeita Deus. Agora, sendo que para nós a palavra é o Evangelho, quem rejeita o Evangelho não tem como ser salvo. É o que vem dizendo o texto. Vamos ver a nossa lição? Então, nós temos aqui, perguntas agora. Como invocarão aquele em quem não creram? Porque todo aquele que invocar será salvo. Mas como vai invocar sem crer? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Todo aquele que crê, né? Crê no que ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? A palavra está perto de ti. A palavra da fé que pregamos, versículo 8. E como pregarão se não forem enviados? Aqui, irmão, no versículo 8 de Romanos, nós estamos vendo. 10. O verso diz assim. Porém, a palavra está perto de ti. A palavra da fé. A palavra da fé que pregamos, não está falando do conteúdo da nossa pregação. Nossa pregação é Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua volta em glória para reinar, e o próprio Evangelho. Jesus disse, é chegado o reino de Deus, o Evangelho, creia no Evangelho. Então tem que crer no Evangelho para poder receber isso aqui, né? E John Stott coloca assim, Cristo envia seus arautos, os arautos pregam, pessoas ouvem, os ouvintes creem, os crentes invocam, e aquele que invoca, a necessidade de pregação e de pregadores do Evangelho é confirmada nas Escrituras. A razão da incredulidade de Israel, que é o 16:21, e aqui diz assim, irmão, Paulo diz aqui, citando o Salmo 19, né? Salmo 19, o Salmo que fala da palavra de Deus aqui, por toda a voz se ressoa suas palavras até os confins do mundo. Irmão, veja aqui o que Paulo declara em Romanos 15, Paulo, essa palavra foi pregada, deixa eu te mostrar aqui.
Ó, Romanos 15, não. Por força de sinais, de maneira que desde Jerusalém e a circuncisão até o Ilírico, na Europa, desde Jerusalém, tem divulgado o Evangelho. Ele aqui diz aqui, ó, penso em viagem para a Espanha. Então, irmãos, o texto diz aqui, ó, os israelitas não aceitaram. Não é que eles não ouviram. Os israelitas ouviram, mas não aceitaram. Nem todos, só um remanescente que foram os judeus que converteram. E, inclusive, cita Isaías 53, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eles não a ouviram. O problema de Israel é porque Israel não ouviu o evangelho ouvir. Claro que sim. Porque as suas palavras se estenderam quando Paulo escreve aos romanos, principalmente por toda a Palestina, e não só na Palestina, porque a gente está vendo que em Roma tem uma grande comunidade judaica e uma boa parte da igreja cristã em Roma era formada de judeus. Então todos ouviram. Esses judeus que estão dizendo é mentira, Deus não muda, Deus não trocou de comunidade, Deus não trocou a Torá pelo Evangelho, Deus não trocou Moisés. Eles ouviram, mas não creram. A questão é crer, né? É aqui que diz isso aqui. Então vem aqui dizendo, ó. Como se explica? Israel se mostrou um povo desobediente, teimoso e rebelde, pois tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, com exceção do remanescente fiel, mostraram resistente à mensagem. Então a gente tem aqui o seguinte, irmão. Pergunta, será que Israel não entendeu em primeiro lugar? Ó, em primeiro lugar. Paulo está dizendo, antes de eu estar pregando isso aqui, antes de mim, Moisés já dizia. O assunto que eu estou trazendo não é novo. É o assunto que Moisés já falava. E está aqui, ó, citando Deuteronômio 32, 31, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira, por meio de um povo sem entendimento. Então, provocar a ira, que é a tal da diatribe que Paulo está usando. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. A reta final, que é Cristo, o fim da corrida, lá no finzinho, na linha de chegada, aqueles que não procuravam, os gentios, e revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. Aqui ele está citando Isaías 65, 1. Mas a respeito de Israel ele diz, o tempo todo, ele aqui, ó, vamos ver onde é que ele está citando aqui. Está citando Isaías 65, 1 e 2. O tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Eu gostaria de ler aqui na Nova Almeida, esse texto aqui, vamos ver como é que ele diz. Aqui, ó. Moisés já dizia, Moisés disse primeiro, Moisés já dizia, porque nessa versão tradicional aqui, ó, ele coloca outra coisa. Ele coloca assim, ó. Moisés já dizia, Moisés já dizia. Então Paulo está dizendo, não estou trazendo assunto novo, não. Com exceção do remanescente fiel, todos tiveram, a resposta é Israel, todos tiveram oportunidade de evangelizar. Mas com exceção do remanescente, irmão, Israel crente continua Israel. Israel crente tem compromissos culturais e etc., que quem é crente não israelita não tem. Com exceção desse, se mostraram resistentes. Mesmo assim, Deus não desiste do seu povo, né? Vamos ver aqui, ó. Chegamos ao final. Você acredita que Deus o escolheu por merecimento ou por misericórdia? Tem sido capaz de testemunhar sua fé
mesmo sabendo da possível rejeição. Você entende com clareza quão importante é servir a Deus anunciando o Evangelho? Olha, chegamos aqui a um final, viu? Chegamos aqui a um final de uma colocação. Então, a fé vem pelo ouvir o Evangelho, o conteúdo do Evangelho. A pessoa ouve e crê. E invoca: Senhor Jesus, me salva. Todo aquele que invocar será salvo. Deixa eu ver se eu tenho umas gravuras aqui para te mostrar. Ele aqui fez umas gravuras interessantes. Ó. O vaso perguntando ao oleiro: por que você me fez assim? É lá quando ele disse que não tem essa pergunta. Aqui, irmãos, Romanos 9, 22, né? A ira de Deus é a misericórdia de Deus. A ponte que leva da ira de Deus para a fidelidade de Deus é a fé. Fé, irmãos, aqui é duas coisas, né? Fé de crer no Evangelho, e para crer no Evangelho tem que conhecer. E fé no sentido de confiar que o que Deus diz é verdade. Acho interessante essas ilustraçõezinhas aqui, ó. Como você caminha? Ó, aqui está escrito justiça de Deus, God rightness, e lei, que é law. Então, esse indivíduo, ele desprezou a justiça de Deus, que é proclamada por meio do Evangelho, para que ele creia em Cristo, na obra de Cristo, e prefere continuar, como diz Levítico 18:15, quem praticar isso vai viver. A outra maneira é deixar de correr pela pista da lei e seguir pela fé. Aí você chega na justiça de Deus, né? Tem mais outra aqui. A importância do Evangelho é você ouvir a mensagem e dizer: Jesus é Senhor. Todo aquele que confessar que Jesus é Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Acho que tem mais um interessante aqui. A importância do Evangelho. Se você não diz nada, ninguém ouve nada, ninguém é salvo, né? Agora, respondendo à chamada, aqui, ó. O Evangelho é proclamado. O Israel cruzou os braços e disse: eu não quero saber desse Evangelho proclamado. Israel estava correndo na justiça querendo. Os gentios disseram: sim, nós cremos neste Evangelho. E aqui então eles foram salvos, né? Então aqui eu termino fechar aqui, tá bom? Deixa eu fechar minhas Bíblias. Agora esse aqui tem que sumir. Não sei porque que eu abri um Word. Esse aqui tem que sair daqui. Irmãos, agora a gente continua. Capítulo 11, que vai falar dos planos futuros de Deus para com Israel. E no final do capítulo 11 tem aquele salmo dizendo: oh, maravilha, perfeição de Deus, tudo assim, etc. Né? Muito bem? Oramos. Santo Deus e bendito Pai, Senhor, no nome de Jesus, chegamos ao final deste horário de análise desta palavra, que nos ajude a nós que também estamos correndo a mesma carreira e temos por alvo lá no final como linha de chegada Cristo e o Evangelho, que em momento nenhum erremos esta rota e troquemos Cristo e o Evangelho por qualquer outra forma de tentativa de nos justificar, tipo nossas boas obras, a nossa honestidade e etc. Ajuda-nos, Senhor, a percorrer a trilha da fé no Evangelho e na pessoa de Jesus e na salvação que nos é oferecida gratuitamente no amado Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, tenha um bom domingo, uma boa semana. Fica na paz.